Como vai? Tudo bem? Meu nome é Renato Soares, eu sou diretor da GI Group Holding e membro do comitê executivo da GI Group no Brasil. Nós estamos aqui hoje para falar sobre RH estratégico. O RH, ele sempre é chamado a participar das mesas de discussão das estratégias de negócio e cada vez mais a dimensão de pessoas pode representar um risco para o sucesso dessa estratégia, caso o RH não esteja alinhado com as evoluções de mercado e concorrência, com as evoluções tecnológicas e até com as mudanças na forma de pensar das pessoas que nós vivemos agora com a Covid. Como sempre, o RH é chamado como parte da discussão sobre a estratégia de negócio e, a partir disso, traduzir as ações necessárias para pessoas. A gente pensou que a melhor forma de fazer uma discussão sobre RH estratégico era trazer a perspectiva do negócio junto a pessoas. E para isso a gente vai usar uma indústria que é uma indústria que sofreu muita mudança nos últimos anos, o varejo. Dessa forma, o varejo vai servir como case real e metáfora para que a gente possa também entender de que forma o RH de diferentes segmentos, de diferentes indústrias, possam pensar a sua atuação e o seu papel na viabilização das estratégias de negócio. Para isso, então, a gente trouxe dois colegas aqui da GI Group Holding para conversar conosco. Do meu lado esquerdo, Júlio Bastos, que é o Head da nossa unidade de negócio de Field Marketing e Sales, chamada aqui na GI Group Holding de C2C. E, do meu lado direito, o Maurício Bittencourt, que é Business Manager da unidade de treinamento, desenvolvimento e soluções de RH da nossa TechTMI, que é uma das outra unidade aqui da GI Group Holding. Boa tarde, meus caros. Tudo bem? Boa tarde. Então tá bom. Para a gente começar, eu vou trazer a perspectiva do negócio. E aí eu vou começar com você, Júlio. Usando então o exemplo do varejo, eu queria que você nos desse uma breve perspectiva de todas as mudanças e evoluções que aconteceram nesse segmento nos últimos 10 anos e o que hoje está mais na agenda de preocupação das empresas de varejo para a geração de resultados. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, acho que é um assunto muito atual e que muda muito, mas quando a gente vai para uma perspectiva de 10 anos, eu vou começar falando do passado, né? Quando a gente olha 10 anos atrás, a principal preocupação no varejo era ações de recompra e ações de rebaixa de preço. Ponto. Eram as principais ações que aconteciam, era o foco do mercado e era o que dava retorno. Quando a gente vem aí para as atualizações que aconteceram, a gente vem para um outro patamar. Hoje, ações de experimentação, engajamento, interação e conectividade do cliente com a marca são as ações que realmente trazem relevância e resultado no ponto de venda. É o que faz com que a marca ela crie uma conectividade, união e proximidade do seu consumidor. E isso só acontece com ações que gerem engajamento, participação e uma experimentação e que deixam uma memória. Então, deixar a memória para o cliente hoje é muito mais importante do que uma rebaixa de preço. E isso eu faço quando eu gero uma experiência diferenciada, quando eu faço com que o cliente leve aquilo para casa e consiga dividir com a família e tenha ali toda uma experiência. Então, o consumidor ele teve uma evolução muito grande, que hoje ele se tornou mais exigente dentro do ponto de venda. E para isso, ele espera pessoas capacitadas, ações que engajem e que reconheçam a importância que ele tem dentro do ciclo, dentro do varejo, dentro do PDV. Agora é interessante essa mudança que você trouxe, porque eu estou falando de um profissional hoje que ele tem que estar muito mais antenado no entendimento daquilo que é importante para cada um dos clientes, até para que isso se conecte com aquilo que vai ser a experiência, né, de cada um deles com aquele produto, com aquilo que ele está consumindo. Uma das coisas que eu imagino que aconteça é que isso vai gerar muitos impactos em pensar a formação desses profissionais. E é aí que eu queria trazer você, Maurício, para a conversa. Como é que esse cenário que o Júlio trouxe para a gente mudou ou está mudando a forma de se pensar a formação desses profissionais? Se a gente comparar com 10 anos atrás, o que evoluiu e o que é diferente? Perfeito. Bom, estava refletindo aqui conforme o Júlio foi falando e
E eu lembro de uma pesquisa, né, em 2015, bastante antiga, que falava que o consumidor já estava muito preparado, que ele já ia para o ponto de venda sabendo exatamente o que ele queria. E naquela época, mesmo muito bem preparado, 70% das decisões ainda eram tomadas, decisões de compra ainda eram tomadas no ponto de venda. Então o profissional ele tinha uma grande influência nessa venda. Hoje em dia o consumidor, 7 anos depois, com muito mais informações, muito mais acesso, o papel desse profissional de varejo, ele de fato ele fica muito mais difícil do que antigamente. E olhando do ponto de vista de formação, eu entendo que os RHs e as áreas de T&D principalmente precisam olhar para esse profissional muito mais do olhar de indivíduo e não necessariamente dos conteúdos que a gente sempre pensou que aquele profissional precisa conhecer, né, e ser desenvolvido. Então, pensando nessa particularidade, tanto do que o Júlio trouxe, como gerar uma melhor experiência para o consumidor, como que nós, das áreas de RH e desenvolvimento, pensamos em levar uma melhor experiência de aprendizagem para esse profissional. Obviamente, as competências e habilidades que eram exigidas deles há 10 anos atrás, com certeza não são as mesmas de hoje. E aí, concluindo um pouco, né, a minha resposta aqui do que mudou na atuação desse profissional ao longo dos 10 anos, eu penso que a utilização de dados é algo que vem transformando a atividade desse profissional. E isso vai desde o nível hierárquico que pensa e decide nas ações de trade marketing, quanto o próprio vendedor ou promotor de varejo que está ali na ponta fazendo um papel um pouco mais de execução, um pouco mais tático. E aí é fundamental que a área de T&D pense nesse papel em como desenvolver e estimular uma visão mais estratégica do que somente tática para esse profissional. Agora, a partir do que vocês dois trouxeram, tem uma pergunta que me vem à mente e que se conecta muito com a atuação mais estratégica do RH. O quão fácil é hoje encontrar profissionais com as habilidades e com as competências necessárias para operar nesse cenário que exige maior foco em experiência e em uso de dados para pensar nos resultados de venda e também na satisfação do cliente? Hoje, eu acho que o principal, na hora de mapear e buscar esses profissionais, eu acho que o principal foco primeiro, você não vai encontrar ele formado, na grande maioria das vezes. Você vai encontrar um profissional que tem ali um potencial muito grande para demonstração de produto, acompanhamento e tratamento desse cliente na ponta, didática para falar, mas algumas coisas você vai ter que desenvolver. Porque, primeiro, que o varejo está mudando numa velocidade muito rápida. Então, você já não consegue mais, como há 10 anos atrás, preparar o profissional para receber o cliente, falar do produto e falar sobre uma ação que está acontecendo no PDV. Hoje, ele é muita conexão com dados, com informação, com a experiência do consumidor, com detalhes do produto, com evolução e rapidez do atendimento, trazendo aquele atendimento com segurança para o cliente. Então, como essa mudança ela tem acontecido numa velocidade muito grande, hoje a gente tem que investir muito mais em capacitação e desenvolvimento. Investimento em capacitação e desenvolvimento é o que vai fazer a diferença para que você realmente consiga alcançar ali, além do alcance dos objetivos, se destacar. Uhum. E só complementando, por favor, né? Olhando de novo, né, do ponto de vista de formação desse profissional e até trazendo para o nosso tema central aqui da discussão, o quão estratégico o RH precisa ser, né? A gente geralmente foca muito em conhecimentos técnicos, comportamentais e acaba não nos aproximando tanto das áreas de negócio, deixando essa responsabilidade para o líder daquele profissional, né? E aí, sim, tratando especificamente do segmento de varejo e talvez até de quem está ali na ponta atendendo o consumidor, fomentar a cultura de sellout desse profissional é de extrema importância para que ele tenha até autonomia em determinadas situações para potencializar as vendas do ponto de venda. E isso eu cito até de um próprio promotor que trabalha às vezes como repositor, que tira um produto do estoque para pôr na gôndola. O simples fato dele saber ter uma visão mais estratégica e ter um pouco de acesso a dados, ele já consegue entender que se ele colocar determinado produto em um espaço específico da loja, aquilo potencializa as vendas, aproveitar melhor o checkout com produtos de alta rotatividade. E o RH hoje, na minha visão, ele tem esse papel de não só desenvolver os conteúdos básicos de orientação ao trabalho, mas muito voltado também
ao negócio em si, né? Então eu sinto que o RH ainda precisa caminhar melhor nesse sentido. E aí vocês trouxeram 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, para que eu como RH tenha a clareza de trabalhar a formação de um profissional para que na atuação dele como repositor eu consiga gerar resultados diferenciados, eu tenho que entender do ciclo de vida do cliente e do negócio. Eu não posso me colocar de uma forma apartada do negócio. Se eu como RH não tenho essa proximidade, essa clareza, eu não vou conseguir gerar soluções. E aí o Júlio trouxe um outro ponto importante da velocidade de transformação, que conversa inclusive com muito do que está sendo discutido agora no relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho. Tem essas informações sobre o cenário em que a gente vive hoje de ter ao mesmo tempo profissionais desempregados que vão precisar de grandes ações de reskilling, upskilling para poder responder a essas mudanças de mercado, e ao mesmo tempo você tem uma quantidade de vagas em determinados segmentos, em determinadas expertises sem profissionais. E o quanto que o RH passa a ter uma ação importante para a sustentação da estratégia de negócio, de pensar na formação desses profissionais. Por exemplo, pode ser um ponto de risco muito importante num processo de expansão de uma cadeia varejista, a presença ou não de mão de obra capacitada para realizar esses trabalhos. Se eu não estou alinhado, ciente desses riscos, mapeando e atuando em cima deles, eu não consigo ser um viabilizador da estratégia. Faz todo sentido. Né? E aí, Júlio, eu queria trazer um outro tema que a gente já tangenciou, mas que agora eu queria aprofundar um pouco mais, que é a tecnologia. No varejo se fala de omnicanalidade, se fala de uma série de evoluções que a tecnologia tem um eixo principal de influência e impacto. Como que a tecnologia está mudando o padrão no varejo? E quais são as tendências que você tem observado? Acho que o primeiro ponto é deixar claro que o varejo físico não vai morrer, que essa é uma preocupação que vem ao longo dos anos, de se e quando e como vai ser o futuro do varejo, se o varejo físico vai morrer. Primeiro, o varejo físico não vai morrer. Principalmente quando a gente fala de cenário Brasil, tá? Nós somos um povo que gosta do contato, da conversa, de visitar, de perguntar, de ter a interação e o contato físico. Acho que a gente sentiu isso aí, principalmente durante o período da pandemia. Nós somos pessoas amorosas, quentes, que gostam do contato humano. Então o varejo físico não vai morrer. Quando eu falo de tecnologia e omnicanalidade, hoje temos grandes bons exemplos. Primeiro, o consumidor ele costuma fazer a pesquisa ali no e-commerce. Do e-commerce ele vai numa loja, visita, prova, entende se aquele produto é o que ele realmente precisa, volta para casa, muitas vezes tem dificuldade para concluir a compra através do e-commerce, ele acaba falando no contact center, então ele consegue falar ali em 3 canais diferentes, entender sobre o produto e concluir a compra em um desses canais. Independente de onde ele vai concluir a compra, ele teve interação e conectividade com os 3 canais, ou seja, ele gerou uma omnicanalidade ali de forma muito natural. E pontos importantes quando a gente fala de tecnologia é usar tecnologia e dados ao favor da estratégia do varejo. Quando eu penso em dados, se você não usa dados hoje, você não está tendo sucesso, porque o dado ele faz com que você consiga gerar interações reais, exclusivas e únicas. Ou seja, quando eu gero uma experiência única, exclusiva para um cliente, que isso vem desde de um e-mail que chega da farmácia, com os principais produtos que você costuma comprar, te dando algum benefício em cima daquilo, você já se sente exclusivo, porque existiu uma inteligência ali por trás que gerou insights para que você conseguisse ter ali uma oferta exclusiva com base num produto que você tem alto giro de compra. Então essa é uma das informações mais importantes no momento para a tratativa de exclusividade, experiência e gerar uma conexão entre marca e consumidor. Dado. Se eu tenho um dado e trabalho muito bem esse dado, eu gero muitas informações e insights interessantes. E isso também vai desde uma ação de degustação, onde você... Aqui em São Paulo, inclusive, eu visitei um ponto de venda, onde eu vivi uma experiência muito interessante. Uma marca botou um totem interativo com uma pessoa que dava ali um suporte ao lado, mas era um totem interativo, onde eu tinha que colocar alguns dados principais,
participar de um quiz e no final eu saía com uma amostra de um produto. Aquela amostra do produto, eu levei aquilo para casa, eu gero uma experiência. Quando eu falo de família, eu gero uma experiência familiar. Eu vou levar aquela amostra para casa, vou compartilhar com a família e vou gerar uma lembrança afetiva com a marca. Então olha a baita experiência que eu gero nesse momento, olha a conectividade que eu tenho da marca com o cliente, olha que a informação, dado e tecnologia conseguiu proporcionar numa junção única, numa ação que antigamente seria uma simples ação de degustação. Então, essa é a evolução que a gente vem acompanhando, e quando a gente fala de dados, tecnologia, essa é a principal conectividade que a gente pode observar. Perfeito. E aí, Maurício, o Júlio trouxe um ponto que você já tinha mencionado, que era dados, e adicionou o tema experiência como 2 pontos que a tecnologia ajudou a alavancar. Como que esse cenário muda a forma de trabalhar a formação desses profissionais? Bom, cada vez mais a tecnologia, né, vem avançando, obviamente, aí em termos de plataformas e ferramentas de ensino, a gente já está muito melhor, obviamente, temos diversas ferramentas disponíveis com mais interatividade, mas uma das que me chama mais atenção e que atinge um pouco desses pontos que você citou é o Learning Experience, né? A gente trabalhar muito mais no sentido de focar no que de fato aquele profissional precisa, mas que só ele sabe, ao invés de a gente levar conteúdo igual para todo mundo. E essas plataformas de Learning Experience, geralmente ela tem a possibilidade do próprio usuário criar a trilha de aprendizagem, justamente pegando aqueles conteúdos que fazem mais sentido e até de agregar novos conteúdos, gerando a colaboratividade no ensino também, a colaboração no ensino. Então, na minha visão, concluindo a sua pergunta, eu entendo que usar a tecnologia a favor é justamente utilizar os dados que nós temos desses profissionais para gerar uma melhor experiência de ensino para eles. Né? Perfeito. E tem um outro ponto que vocês trouxeram agora que me fez pensar, que conecta com a atuação de RH também, que é gestão de desempenho. Eu imagino, por exemplo, quão crítico é você saber estabelecer metas de resultados de entrega desses profissionais que não joguem contra a estratégia de uma omnicanalidade, por exemplo. O quão complexo deve ser estabelecer essas metas, estabelecer esse tipo de orientação. Porque a gente sabe que isso é um elemento importante para direcionar o trabalho dos profissionais. Se eu também, como RH, não crio uma estrutura de alinhamento sobre o que vão ser as minhas metas, quais vão ser os meus indicadores de desempenho, para reforçar a omnicanalidade, eu posso colocar essa estratégia a se perder. De novo, o RH sendo estratégia. Exatamente. Mais um ponto que eu queria trazer para a mesa aqui, que é o impacto da pandemia. Júlio, como é que a pandemia está impactando o varejo? Sabemos que nesses 2 anos foi um período de muita dificuldade, de muitos desafios, um caos, né? Mas que provavelmente esse aprendizado, essa vivência também está ditando algumas tendências para o varejo. Queria que você comentasse um pouquinho de como que isso está impactando a atuação do varejo hoje. Quando a gente fala do período pandêmico, que foram o período mais pesado da pandemia, que era o período que a gente teve o varejo fechado, que gerou um impacto muito grande, principalmente quando a gente fala do consumidor que não estava adaptado ao e-commerce. Nós éramos, óbvio, nós temos o gosto de comprar no e-commerce, mas não era a nossa principal fonte de compra, era a nossa, ali uma opção quando existia alguma vantagem, financeiramente falando, da compra ser concluída através do e-commerce. E entramos ali no período de pandemia, onde as pessoas tiveram que aprender a desenvolver esse lado, né, de fazer a compra no e-commerce. Quando a gente olha o que a pandemia nos trouxe, primeiro que ela nos trouxe um avanço no sentido o cliente evoluiu. E o cliente evoluiu de uma maneira tão grande que hoje o cliente ele é mais exigente, objetivo e prático. E assim, tanto que a gente brinca que mudamos os P's, né, da comunicação. E o último é a segurança. O cliente ele quer segurança, ele quer chegar, ele hoje é mais objetivo. Se ele vai no supermercado, ele vai com uma lista de compras, então ele não faz mais aquele grande passeio que era feito antes. Eu brinco, né? Eu ia no supermercado sem uma lista de compras e passava corredor a corredor. Hoje eu sou mais objetivo, eu vou no mercado ali observando o que eu realmente tenho de necessidade de compra. Outro ponto muito importante é o cross de produto.
A partir do momento que o varejo entendeu essa objetividade do consumidor, ele entendeu também que ele precisava trabalhar melhor a questão de cross de produto. Se eu estou perto ali do macarrão, eu tenho que ter um molho de tomate próximo. Se eu estou perto da carne, por que não fazer um ponto extra para o churrasco? Se eu estou dentro de uma loja de sapato, por que não posicionar perto das meias de acordo com o tipo do sapato que eu estou vendendo? Então, esses são alguns grandes exemplos de que o cross de produtos se tornou atrativo porque eu gero objetividade, praticidade e comodidade e, por último, segurança, porque eu entro, consigo comprar o que eu preciso, tenho ali tudo que eu quero ao meu alcance e consigo sair com mais objetividade da loja. E outro ponto muito importante nessa evolução é a questão de que o cliente para você conseguir se destacar, não adianta. Não adianta mais aquelas ações de recompra, rebaixa de preço única e simples. Você precisa gerar experiência. Você precisa fazer o cliente sentir conexão com a marca, sentir que ele faz parte daquela marca, que aquela marca tem um propósito e que o propósito se alinha ao que ele pensa. Então, hoje, a preocupação precisa ser maior em conhecer o seu consumidor, principalmente, com base no conhecimento que eu tenho do meu consumidor, criar ações e experiências que gerem engajamento, participação e conectividade. O cliente se conectando com a marca. Hoje essa é a principal importância quando eu olho o varejo de modo geral. Perfeito. E aí, Maurício, pegando esse cenário que o Júlio trouxe, com a pandemia e tudo mais, se você pudesse trazer algumas dicas ou algumas ideias de como os RHs devem atuar para garantir os melhores profissionais mais bem preparados para gerar os resultados, o que você daria de recomendação? Bom, eu fiquei pensando aqui enquanto o Júlio falava, né, assim, tantas competências e habilidades que esse profissional precisa ter hoje para atender um novo consumidor. E queria até trazer alguns dados. Eu vou pegar o celular aqui, dá licença, gente. Teve um estudo recente do Gallup, na realidade feito em 2018, com diversas organizações ao redor do mundo, que mostrou que apenas 15% dos profissionais estavam engajados. E esse mesmo instituto avaliou os impactos no pós-pandemia e chegou à conclusão que essas empresas tiveram um prejuízo de cerca de 5 trilhões de euros em perda de produtividade. E aí, trazendo outro estudo também mais recente ainda, feito pelo Great Place to Work, agora, final de 2021 para 2022, mostrando que 42,6%, ou seja, quase 50% dos respondentes afirmam que o tema desenvolvimento e capacitação tem que ser o principal foco das organizações, principalmente das áreas de RH. Mostrando que estava na frente de um tema que vinha liderando nessas pesquisas como transformação digital. Então, do meu ponto de vista, né, uma das ações que o RH ou as áreas de negócio precisam cada vez mais investir, neste momento especificamente, é criar programas de desenvolvimento relacionados a temas mais dos soft skills, principalmente como inteligência emocional, motivação e engajamento. Perfeito, Maurício. E somando ao que você trouxe também, acho que tem um cenário que ele é dado para todo mundo, que é a complexidade. A gente fala de um mundo complexo há décadas, então isso não é novidade para ninguém. A diferença é o ponto que o Júlio trouxe. A velocidade de transformação ela é maior hoje. Então, se a gente não for capaz de pensar as nossas soluções de forma a responder a essa velocidade, a gente não vai conseguir se posicionar como um parceiro estratégico. E aí tem uma outra competência que ela acaba sendo importante para um RH estratégico, que é a gestão da mudança. Saber mapear riscos, saber identificar as necessidades de comunicação e de desenvolvimento das pessoas para que elas sejam preparadas a como lidar com essas transformações acaba sendo essencial para a atuação do RH. A gente encerra por aqui. Júlio, muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo e até uma próxima.